Sabe aquele perfil do Twitter, isso foi muito específico, você tá bem? Então, eu acho que nada me representa mais na internet do que ele, porque de vez em quando eu me pego tendo uns pensamentos muito peculiares. Faz dias que eu tô meio aperreado com o negócio e resolvi colocar essa angústia num vídeo. Reencarnação. Um assunto que me faz perder o sono e passar a noite inteira pensando que eu vou morrer, e se por acaso nascer de novo, não vou me lembrar de absolutamente nada dessa vida. Pior ainda, se eu porventura conseguir me lembrar, não vou ter como provar. Imagina a angústia desse povo que diz por aí que tem lembranças de vidas passadas, mas não consegue provar isso de maneira concreta para as outras pessoas. Sério, é assustador demais. Mas antes de adentrar completamente nos meus pensamentos caóticos, eu quero tentar explicar melhor esse meu medo, porque ele não está relacionado a nenhuma crença específica, já que eu não sou uma pessoa religiosa. Tudo começou porque no mês passado eu li bastante coisa. Eu gosto muito de literatura de horror que tem apelo filosófico, por isso acabei me afundando nas obras do Lovecraft e do Kafka. Sobre Lovecraft, podemos dizer que ele não era muito bonzinho das ideias. O cara tinha um jeito bem específico de ilustrar os medos que ele sentia a respeito da insignificância que a vida humana possui perante a grandiosidade do universo. Ele acreditava que nós somos seres medíocres e que o universo é cheio de criaturas que podem acabar com nossa existência só com um grito. Já o Kafka, no livro dele que se chama A Metamorfose, literalmente transforma o protagonista em um inseto, para mostrar o quanto algumas pessoas são vistas como insignificantes nesse sistema capitalista no qual vivemos. Em alguns trechos do livro, eu precisei parar de ler para engolir o choro, porque muitas das experiências humilhantes que o protagonista vive, eu já vivi ou testemunhei durante os trabalhos que fiz em shoppings e eventos. Então veja bem, esses dois autores usam metáforas diferentes para representar a mesma coisa. A ideia de que nossa existência é regida por incertezas, crueldades e injustiças. No campo das incertezas, temos hoje o excesso de informação da pós-modernidade. Pela internet afora você encontra diferentes visões de mundo, culturas, religiões e até mesmo teorias científicas que são completamente distintas. Todas essas coisas tentam nos dar um sentido ou provar algo a respeito da nossa existência. No caso da ciência, há provas estatísticas que são baseadas em estudos bem elaborados e devem ser considerados. Mas ainda que seja assim, a ciência não é imutável. Ela pode mudar completamente daqui a alguns anos, como já aconteceu várias vezes. Tudo isso me leva a crer que nunca teremos um conhecimento absoluto e imutável, que vai poder nos dar conforto de ter todas as certezas possíveis. E olha, se isso não te assusta, eu te dou meus parabéns. Eu simplesmente não consigo parar de pensar nisso. No que diz respeito às filosofias religiosas, eu acho que a briga será eterna, porque a maioria das pessoas não consegue entender que a fé é um fenômeno pessoal. Você pode ter muita fé em alguma religião, mas não pode provar nada a respeito dela cientificamente. E assim fica difícil dizer que sua crença é a única detentora da verdade absoluta, aquela que vai resolver todos os problemas da humanidade. Enfim, voltando diretamente ao assunto, o meu medo da reencarnação ficou ainda pior quando eu me dei conta que a crueldade e a injustiça fazem parte da história da humanidade. Isso nunca mudou. Não importa para qual período da história você olhe, sempre haverá um grupo de pessoas conservadoras que vai de certa forma oprimir outras pessoas para manter os próprios privilégios. E é analisando a história que eu penso o seguinte: nós nunca abandonamos a natureza animal. Na minha visão,
visão, nossa existência parece uma grande cadeia alimentar que está sempre se renovando, perpetuando a relação desonesta entre presas e predadores. Só que há uma diferença enorme entre nós e os animais que não organizaram seu modo de vida em uma sociedade capitalista. Para eles, existe um componente genuíno de sobrevivência nas relações da cadeia alimentar. A grande maioria dos predadores mata porque precisa se alimentar. Com a humanidade, o negócio é bem diferente. Muitos indivíduos da nossa espécie usam crueldade para subjugar os outros. Quer um exemplo simples disso? Imagine o dono de uma empresa que sabe que pode pagar melhores salários para funcionários e funcionárias, mas não paga porque sabe que se ele for justo no pagamento, vai precisar abdicar daquele cruzeiro luxuoso pelo litoral da Europa no fim do ano. Nesse caso, o cruzeiro não é uma necessidade. É uma representação de status, de poder, de consumo, do que quer que seja. O dono dessa empresa se aproveita dos próprios privilégios para ter uma experiência que os demais não podem ter. Ele é um predador que transforma o poder aquisitivo em garras para dilacerar o corpo e a mente da pessoa que precisa trabalhar na empresa dele para ter o que comer e onde morar. É uma relação bastante desonesta, que prova que não é uma boa ideia deixar um animal egoísta como ser humano montar uma sociedade, pois graças à ganância da nossa espécie, nunca viveremos em uma realidade completamente justa e igualitária. Acho que depois de falar tudo isso, vocês já devem ter compreendido a verdadeira origem do meu medo. Mas caso não, deixa eu explicar com todas as letras. Eu tenho medo de reencarnar e ter que viver tudo de novo no meio de tantas incertezas e injustiças. Porque, como eu já disse, não importa para que época da história você olhe, continuamos sendo animais que tentam criar uma sociedade perfeita, mas falham miseravelmente a cada nova geração. E talvez essas relações sociais injustas tivessem fim se alguém pudesse ter a prova cabal do sentido da nossa existência. Eu acho que toda a configuração da nossa sociedade mudaria se nós tivéssemos uma verdade absolutíssima, que refutasse todas as crenças religiosas que embasaram o nosso sistema político e econômico desde o início das primeiras civilizações. Enquanto não tivermos essa certeza, eu continuarei com medo de viver tudo de novo. Eu sei que esse vídeo ficou confuso demais porque eu tentei criar uma linha de raciocínio que nem mesmo eu entendo. Gostaria que você deixasse aqui nos comentários se você entendeu o que eu quis dizer. Para finalizar, vou deixar um trecho do 8º episódio da 3ª temporada da série Rick and Morty, porque eu acho que os diálogos são perfeitos para resumir o meu medo da reencarnação. Eu tenho que admitir, eu tô com um pouco de inveja. Sua espécie tem uma vida após a morte e isso deve ser bem legal, cara. Como assim? Assim, é que aqui na Terra a gente não sabe o que tá rolando. Deve ser legal pra vocês ter a prova cabal do que rola depois. Prova cabal? Mas é pra ter alguma prova? Se não, como é que vocês vão saber se é verdade? Espera, você não... Eu sou o Léo Lippe, um jovem escritor independente, e essa é a minha forma de ver o mundo.